seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Turismo Cast da MB. Hoje eu tô aqui com a Juliana da Conecta e a gente vai falar sobre Emirados Árabes. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Que bom. Bem, hoje a gente vai falar sobre Emirados, né? A Conecta, a gente é uma empresa de representação de DMCs e de hotéis. E entre eles a gente representa a Bacaque, que é um DMC que tem operação nos Emirados e na Jordânia. E hoje a gente vai falar um pouco dos Emirados, que é um destino que está muito em alta, Em né? alta, exatamente. Ele cresceu muito durante a pandemia, né? Então acho que é isso que a gente tem sentido e acho que houve uma mudança de comportamento de consumo em relação aos Emirados. Antes, Emirados era um destino de stopover. As pessoas Exatamente. ficavam 2, 3 noites no máximo. Né? A gente, antes da pandemia, a gente via todos os roteiros e tudo isso. Eram 2, 3 noites de Emirados. Sempre conectando com algum lugar, né? Sempre conectando com algum lugar. E depois da pandemia a gente viu uma mudança bem grande de realmente virar um destino final ou pelo menos um maior único número de destino. dias, né? Então, ou é o único destino, muitas pessoas indo para lá para fazer apenas Emirados, ou aumentando o número de pernoites no país, né? E tem muita bagagem para isso, tem muito conteúdo para isso, porque é um país que se reinventa o tempo todo, né? Então, é um país com novos atrativos, com novos hotéis e novos museus. Cada vez mais, né? Sempre em construção. É um local sempre em construção. Então, isso que é muito impressionante de Dubai, isso que é muito impressionante de todos os Emirados, porque cada vez que você vai, você descobre uma coisa nova, você descobre um restaurante novo, você descobre um museu novo, um hotel novo. Exatamente. Então, é um destino que você consegue repetir a vida inteira, porque ele está sempre se reinventando, né? Bem, os Emirados ficam no Golfo Arábico, né? Quando a gente fala da localização dos Emirados Árabes, eles se formam como um país na década de 40, né? Mas a gente já tinha uma ocupação anterior lá nos Emirados Árabes, que era uma ocupação principalmente de pescadores, de pessoas que pescavam pérola no Oceano Índico, né? Então a gente tinha essa ocupação. E os Emirados Árabes fazem parte da Península Arábica, que é um local que sempre foi um local de tribos, né? Então a gente tinha diferentes tribos vivendo lá pela Península Arábica e vivendo desse comércio, vivendo da pesca, vivendo da caça de pérolas, da pesca de pérolas. Então era essa ocupação básica e se forma como país na década de 40, com o nome de Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos são 7 Emirados, né? Dubai é um deles, que é o mais conhecido. Mais conhecido, né, na verdade. O que não é a capital. Todo mundo se engana, né? Todo mundo se engana, desculpa. Então, todo mundo se engana e acha que Dubai que é a capital, que foi o primeiro local que se desenvolveu para o turismo. Sim, exatamente. Né? Mas a capital é Abu Dhabi, que na verdade é muito mais rico, se você olhar o PIB de Abu Dhabi Dubai, né? é muito maior, é muito superior. E são 7 Emirados, como eu falei, eles têm características próprias. E também até como Dubai se desenvolveu, depois todos os outros vieram atrás, né? E cada um com uma característica diferente. E eu acho que isso é interessante dos Emirados. A gente consegue fazer mais do que um roteiro. Para quem é repeater, a gente consegue indicar Ras Al Khaimah, Sharjah, Ain. Então você consegue indicar outros Emirados ali, fazer passeios de 1 dia, 2 dias. Agora também crescendo bastante Oman, né? A gente vê uma procura cada vez maior por Oman. A gente tem Ziyad Bay, né? Que é onde fica o Six Senses, que é mais acessível a partir dos Emirados que o próprio Mascate. Sim. Então, é uma região que está muito em alta. É uma região que combina muito fácil com outros destinos. A gente tem a conectividade da própria Emirates, né? Exatamente. Então, muita gente que está indo para o Sudeste Asiático, que está indo para Maldivas, que está indo para Seychelles. Sempre acaba conectando, né? Muitas vezes. Sempre acaba conectando ali. E é um destino que tem muito entretenimento. Então, é um destino muito forte, por exemplo, para o Ano Novo. Né? Sim, o pessoal procura muito. Muito. A gente tem o Show das Águas, é um destino que se modernizou. Não é um destino caro, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, para tudo que oferece a qualidade da hotelaria, não é um destino caro. Não é um destino caro. É um destino fácil, né? Porque como você tem voo direto, isso acaba facilitando em frequência diária do Brasil, mais do que um voo. A gente tem de São Paulo, tem do Rio de Janeiro. Exato. Né? Então isso acaba facilitando bastante. E uma hotelaria bem diversificada, né? Porque a gente
gente consegue agradar todos os públicos, né? Todos os públicos. Você tem desde um hotel 3 estrelas bom, de rede, Sim, sempre. até uns 5 super luxo, com parque aquático, com área para crianças. Então a gente tem essa diversidade bem grande de hotelaria, de entretenimento, shopping. Tem a parte de Abu Dhabi que eu acho incrível, é que eles estão se diversificando. Isso é uma coisa que esses dias até eu escutei o pessoal comentando, que vai virar um destino de compras, vai virar um destino de diversão, porque tem a parte do Parque da Ferrari, que, né, tem todos os méritos que já tem pela questão da montanha-russa, estrutura, a marca. Tem esse World ali naquela parte, né, de parques, vamos dizer, de inovação. Daqui a pouco a gente vai ter coisas incríveis ali. Então, já inaugurou o Louvre, né? Exato. Então, a gente tem, claro, a parte cultural também, tem tudo, mas eu acho que é um destino que, se tu fica ali 8 noites, provavelmente não consiga conhecer tudo. Não, porque é muito parque, é muito entretenimento que foi Exato. oferecido. E muitas vezes, quando a gente vê roteiros de Emirados, a gente vê muito aquele básico, né? O sempre igual. Sim, sem dúvida, E né? tem, além disso, De pra título você... clássico, né? A parte moderna, e deu, não. Não, tem muita coisa, né? Quando a gente fala de Dubai, a gente vamos, né? Primeiro falar um pouquinho de Dubai, depois a gente vai para Abu Dhabi, mas quando a gente fala de Dubai, a gente tem a parte do Creek, a gente tem a parte do Sim. mercado do ouro, que seria essa parte mais histórica Clássica de Dubai, ali, né? né? Clássica, que é aquele basicão que todo mundo faz. A gente tem a parte mais moderna, a gente tem a Palmeira, que é a área toda que foi Sim. construída e com um projeto arquitetônico, é super interessante, que foi uma inovação, né, do governo naquela Sem época, dúvida. há anos atrás, uma inovação de engenharia, também um projeto político do país. Sem dúvida. Né? A Uhum. gente tinha um país totalmente dependente do petróleo, o petróleo é um recurso finito, então eles pensaram, vamos investir no turismo, né? E deu super certo. E deu super certo, né? E criaram Emirates e tudo isso, Tanto que grandes redes de hotéis investiram muito ali, né? investiram muito ali, e que a gente tá vendo as outras tendências dos outros países do Golfo Arábico, da Península Arábica seguindo, né? Então a gente vê agora um boom de Arábia Saudita Exatamente. na mesma tendência dos Emirados. Exatamente. Catar indo na mesma tendência dos Emirados. Sem dúvida. Oman, não sei se chega exatamente na mesma tendência, porque Mas tem uma vai parte chegar mais daqui a histórica, pouco, né? A gente Tem sabe uma que vai se característica um pouco modernizar, né? diferente, mas, e acho que tem algumas características lá que são um pouquinho diferentes, mas também investindo muito pesado no turismo. Então, todos esses países da Península Arábica começaram a enxergar esse mesmo potencial que os Que envolve o mundo, Emirados, né? Porque é turismo do mundo inteiro, né? que é turismo do mundo inteiro, se tornou um local global no meio Exatamente. do Oriente Médio, né? Então a gente tem um ponto de conexão entre Ásia e o mundo ocidental, Sim. né? Uhum. Então, geograficamente é um local E muito a Emirates, interessante. eu acho que faz um trabalho muito bom nesse sentido, né? Porque a Emirates joga o hub deles ali, mas tem toda a parte da estrutura da própria companhia aérea, né? Uma das maiores companhias do mundo, aquela coisa toda. Então isso chama muita atenção também. Sim, chama bastante. E eu acho que é legal quando a gente fala dos Emirados é também oferecer outras coisas, Sim. né? Uhum. Então, Diversificar, né? diversificar. A gente pode ir para Sharjah, a gente pode ir para Al-Ain, a gente Sim. pode ir para Ras Al Khaimah. Então a gente pode ir para esses outros Emirados que são interessantes também. Sharjah, por exemplo, conhecido como capital cultural dos Emirados Árabes. E o bom é que tu consegue unir duas coisas bem agradáveis que eu falo, é tu ficar numa estrutura, num hotel 4 estrelas, por exemplo, com um café da manhã, e depois tu partir para um outro hotel um pouco mais de luxo, né, mesclando dentro da mesma cidade, às vezes, ou juntando a Abu Dhabi, né, e Dubai, tu consegue ter duas perspectivas bem diferentes na mesma viagem, Bem né? diferentes. E Abu Dhabi é muito rico também e ainda é Sim. pouco Explorado. Pouco É. explorado, vamos dizer. Tem você muito pensa, mais lá. Tem muito mais. As pessoas fazem muitas vezes um day só vão pra minha dia, sem dúvida, é muito pouco. É muito pouco. Então, Aham. todos esses parques que você mesmo comentou. Às vezes, esses dias até tava estudando isso, que eu tava montando um roteiro, que eu falei que, tipo, Abu Dhabi tu tem mais coisa pra fazer Tem muita do que coisa. Dubai. Do que Dubai. Às vezes, se tu for pensar, né, em Você tem o estrutura Museu do de... Louvre, você tem os parques, você tem um palácio, você consegue oferecer outras coisas, Uhum, né? sem Então, dúvida. assim, vale pelo menos uns 2, 3 pernoites em Abu No Dhabi, mínimo, no mínimo. E em Dubai, isso que você comentou é muito interessante. Às vezes você rachar a hospedagem, independente se Sim. você como destino final, deixar umas 2, 3 noites. Dividir um pouco pra conhecer, né, a estrutura. Varia muito, né? A gente Varia. tem a própria rede Atlantis ali, vamos dizer, que pega tanto Dubai quanto Abu Dhabi. É uma experiência incrível. A gente tem hotéis ali 6 estrelas que tu consegue, né,
Sim. Muitas vezes mudar o teu próprio perfil dentro da mesma viagem. Fazer praia e fazer a parte mais cultural ou compras. Então depende muito da vizinhança, do bairro que você escolhe. Porque também Dubai é um local que a maior parte da circulação é toda de carro. Sim. Né? Então você pode falar, vou ficar 2 noites, 3 noites na Marina. Exato. Ou na Palmeira e vou ficar. E tu muda completamente, né? Muda sua experiência, né? Então, acho que é incrível isso, porque tu pode dizer, é um país pequeno. Mas, meu Deus, tu pode fazer cada coisa incrível que a gente não tem, né, ideia. Sim, e é um local que também se reinventa o tempo inteiro. Sempre, Então, a gente sempre vai voltar e vai ter alguma coisa diferente. Tem um restaurante amazônico agora, a gente estava com um projeto com um outro projeto com luzes, com umas coisas diferentes. Então tem sempre cada vez que você vai, tem um pouco a mais, tem um projeto itinerante, tem alguma coisa diferente. As feiras, que também acontecem muito naquela região, Sim, como a gente teve a Expo, né? Então a gente tem muito evento sempre acontecendo. Então isso dá um dinamismo grande para o destino. Número alto de expatriados, né? Então é um destino muito cosmopolita, né? Muito globalizado, vamos colocar assim. Em termos de gastronomia mesmo, exatamente, né? Então a gente tem muita gastronomia do mundo inteiro, gente do mundo inteiro morando ali, porque é um destino novo, se você parar para pensar. É um destino com menos de 100 anos ainda, como país, como nação. E entrou já na modernidade, né? Já se reinventou completamente, né? Se a gente for pensar. Manteve, né, a parte cultural ali deles, clássica, mas se reinventou completamente. Se reinventou completamente, né? Isso que é legal, para sempre em desenvolvimento. E a gente também tem Ras Al Khaimah, que agora é um local que está em alta, eu estou falando bastante, que seria o local mais de natureza, mais rústico, de praia, lá daquela região. A gente tem a área que a gente fala com os fiordes dos Emirados e de Oman, que ficam lá na pontinha, que também é um passeio de um dia, que é no Sandan, dá para você fazer esse passeio. Oman também é um local muito interessante, que eu acho que está muito em alta, que é uma tendência para os próximos 2, 3 anos. Eu acho também. Né? Tá se reinventando também, tá mostrando mais pro turismo, né? Estão se abrindo mais para isso, né? Se abrindo mais para isso. Então, acho que tem muita possibilidade para ser explorada. E falando da Dakar, que a gente é uma empresa com mais de 60 anos de funcionamento, 70 agora. Né? Nosso escritório nos Emirados tem mais de 10 anos. A gente tem frota própria em todos isso é muito importante, os né? Emirados. São mais de 200 carros, com no máximo 2 anos de uso. Então, deu 2 anos, a gente tira de circulação. Já reinventa, sim. E assim, é uma empresa muito focada no mercado brasileiro, no mercado latino. Então, a gente não dá isso. Também é interessante quando eu falo de Emirados, porque Emirados sempre é muito forte para o mercado asiático e para o mercado russo. Então, a gente tem muitos DMCs que trabalham lá, focados nesse mercado, tem características culturais muito diferentes das nossas, em nível de hotelaria que busca, flexibilidade. Então, a Dakar é um DMC que sempre trabalhou com o mercado latino, não só latino-americano, né? Então, eles trabalham também com o mercado italiano, mercado francês, mercado espanhol. Então, eu falo Europa Ocidental, mercado brasileiro e mercado americano, sempre foram os principais mercados para eles. Então, eles têm esse entendimento muito da nossa mentalidade, foco muito na qualidade e tem tarifas muito competitivas que daí impactam no cliente final, sem sombra de dúvida, e tem um produto espetacular, né? E é isso que eu falo, toda a assessoria, né? Toda o conhecimento, porque não é fácil, né? A gente que trabalha com isso sabe o quanto tu precisa estudar para conseguir entender o perfil do passageiro, conseguir fazer com que ele tenha a experiência 100%, né? Que ele realize aquilo que ele está procurando. Sim, e nos Emirados as administrações elas são um pouco autônomas. Então, para você operar em todos os Emirados, você precisa ter autorização de direção de licença de veículo e de guia para todos os Emirados. E não são todas as empresas locais que têm essa autorização. A Dakar ela tem autorização para fazer serviços nos 7 Emirados dos Emirados Árabes Unidos. Porque não é porque eles são, né, Árabes Unidos que eles são unidos, né? Cada um tem sua peculiaridade. Cada um são um pouco, administrativamente, eles têm uma certa independência, uma certa autonomia. Então, tem alguns DMCs, por exemplo, que não conseguem operar em todos os Emirados. Você vai ver mais serviços em Dubai, Abu Dhabi, que é um local por onde começou. Mas que eles não vão oferecer, por exemplo, serviços em Sharjah, serviços em Al Ain, ou em Ras Al Khaimah. Então, isso que é legal da Dakar, que a gente consegue trabalhar todos esses Emirados. Com certeza.
Mas que bom, obrigada de ter dividido o teu conhecimento com a gente. Acho que a gente conseguiu explorar bem essa região, uma região bem, né, conhecida, bem pedida. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada a você, Fabi. Muito obrigada, MD. E qualquer coisa à disposição. Obrigada, amor. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, por favor, comente, compartilhe com quem você acha que merece receber esse conteúdo. Obrigada, viu?